Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser bastante interessante porque ele é sobre um tema que os canais brasileiros das crônicas normalmente não dão muita atenção. Até porque é um tema que não teve muito destaque em Game of Thrones, exceto nas temporadas mais agudas, e não teve absolutamente nenhuma ingerência em House of the Dragon até agora. E na verdade não terá muito, eu imagino. Embora seja um tema relacionado com a dança, de algum modo, eu não acho que vai ter muito destaque. Eu acho que eles vão acabar deixando de lado. Enfim, o tema do vídeo de hoje será as companhias mercenárias das Terras Disputadas. Vamos falar um pouco a respeito da sua realidade, da sua história, como elas operam, como elas funcionam, o que vem a ser um mercenário em primeiro lugar e de que maneira elas impactam tanto nas guerras entre as Terras Disputadas, entre as cidades livres, quanto mesmo nos Sete Reinos de Westeros, porque elas já tiveram também alguma ingerência no Point, conforme nós vamos ver. Esse vídeo não contém muitos spoilers, apenas um ou outro das crônicas, mas nada muito pesado, então acredito que vocês podem assistir largamente sem medo e eu acredito que não terão nenhum problema. Também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios de contribuição direta com o canal, através do Pix, que é sempre a melhor opção por ser direto, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que olhem aqui embaixo na descrição do vídeo os links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem nenhum custo adicional. Com os recados dados e com tudo isso fora do caminho, comecemos a falar a respeito das companhias mercenárias das Terras Disputadas de Essos. A realidade da preparação dos exércitos para a guerra nos Sete Reinos de Westeros vem seguindo, desde os tempos antigos e ainda mais após a conquista ândala da maior parte do continente, um modelo baseado na lógica feudal, que dita os rumos e rege a política dessas terras, e é essencialmente pautada pela lógica de demanda específica, na qual a hierarquia estabelecida pressupõe toda uma cadeia de comando militar que pode ser acionada sempre que a necessidade de ir à guerra se apresenta. Falando de maneira resumida, pois este não é o propósito deste vídeo, o rei se encontra no topo da hierarquia, e quando a necessidade de reunir seus exércitos se apresenta, ele convoca seus senhores vassalos, das 8 nobres casas de maior monta, cada uma das quais responsável por uma das regiões dos reinos. Esses grandes senhores têm sob seu comando os senhores menores, que têm por sua vez comando sobre alguns pequenos senhores, cavaleiros com terras e cavaleiros domésticos, além de contarem também com o serviço esporádico de cavaleiros itinerantes. Mas o grosso de seu efetivo são mesmo grandes forças de conscritos, normalmente oriundos da classe plebeia, que são reunidos às pressas e à força, com pouco ou nenhum treinamento, e que são usados mais como bucha de canhão do que qualquer outra coisa, lutando e morrendo nas guerras Westerosi sem muito contexto ou noção do que fazem. Enquanto os nobres e os cavaleiros lutam suas guerras à parte, entre si, com uma lógica diferente. Isso quer dizer, essencialmente, que a lógica militar em Westeros é estratificada e pressupõe que existem 2 grupos distintos de guerreiros, com base em sua experiência de combate. Os verdadeiros soldados, que dedicam suas vidas ao combate e que são normalmente vinculados à nobreza, como lordes e cavaleiros, que existem tão somente para exercer o ofício da guerra e para proteger as terras que controlam, sendo em troca sustentados materialmente por aqueles que supostamente protegem, e os conscritos inexperientes, normalmente camponeses e citadinos pequenos, que são usados apenas para compor os exércitos Westerosi, mas que são bem pouco eficientes no combate propriamente dito. Essa é a lógica da organização da guerra em Westeros, mas no mundo mais além, existem outras maneiras de se estruturar a lógica militar, e esse com certeza é o caso das cidades livres de Essos, do outro lado do Mar Estreito, que apesar de serem consideradas como os parentes mais próximos dos Westerosi culturalmente falando, em especial no caso da cidade livre de Pentos, apresentam também algumas diferenças fundamentais com relação ao Poente, e uma das mais destacadas é justamente a forma como organizam sua realidade militar. Enquanto os exércitos de Westeros são basicamente forças perenes de conscritos liderados por uma pequena casta enobrecida de guerreiros de verdade, as cidades livres, que sempre foram orientadas desde sua fundação para as atividades de navegação e de comércio, por terra ou mar, não seguem o mesmo tipo de lógica feudal que observamos em Westeros e, portanto, não poderiam estruturar seus exércitos da mesma forma, pois isso não faria o menor sentido prático. De fato, as cidades livres normalmente nem sequer contam com forças militares regulares próprias, e à parte de elementos como a Marinha Braavosi, considerada como a mais formidável força de combate naval do mundo, não podemos falar muito a respeito de um militarismo nativo dentro dessas sociedades.
Ora, mas então, se as cidades livres normalmente não contam com forças militares próprias, de que maneira elas são capazes de proteger a si mesmas e suas riquezas e, ao mesmo tempo, de projetar seu poder e de perseguir seus objetivos estratégicos, você talvez pergunte. E a resposta para essa pergunta passa pelo tema do vídeo de hoje: as companhias mercenárias das terras disputadas. No passado, após a queda do Império Valeriano e com o advento do chamado Século de Sangue, o continente de Essos como um todo mergulhou no caos, e no caso das cidades livres em si, que agora se viam de repente autônomas, podendo pleitear por seus próprios interesses da forma como enxergassem mais adequada sem a intervenção da matriz valeriana, passaram a se movimentar rapidamente em nome de assegurar seu domínio sobre a maior quantidade possível de terras limítrofes, e isso rapidamente ensejou no início de uma espécie de tensão entre as cidades de Lys, Myr e Tarrosh, três das mais próximas dentre as cidades livres, tanto no sentido geográfico quanto em sentido cultural. A porção de terra que fica exatamente entre essas três cidades, que no passado foi a cabeça de ponte do chamado Braço de Dorne, o grande istmo pelo qual os primeiros homens migraram em direção ao Westeros em tempos ancestrais, mas que hoje se encontra afundado em sua maior parte, é nos dias atuais uma península algo despretensiosa, mas que ainda assim desperta a cobiça e o interesse dos poderosos das três cidades de tradição valeriana, o que fez com que escaramuças e pequenas guerras entre elas surgissem desde aquele período do Século de Sangue, sem que nenhuma fosse capaz de exercer um controle mais agudo sobre elas, o que apenas serviu para que suas guerras perdurassem. Nesse contexto, um grande número de combatentes vindos de todos os cantos do mundo conhecido, que se encontravam ávidos por um propósito e que sabiam guerrear acima de tudo, enxergaram nessas constantes querelas entre as três cidades uma oportunidade de ouro, literalmente, para garantirem para si mesmos prestígio e vultosas compensações financeiras, se de algum modo assumissem por si mesmos a pecha de lutar em nome delas. Pois se existe alguma coisa que pode ser afirmada sobre os ricos e altivos descendentes dos valerianos nas cidades livres, é que eles sempre preferirão terceirizar suas lutas a precisar colocar seus próprios cidadãos na linha de frente, preferindo lutar com moedas ao invés do próprio sangue de seus cidadãos, o que é bastante compreensível, já que a guerra é frequentemente impopular e pode até mesmo gerar tensões sociais e possíveis revoltas da população comum, que é sempre quem mais sofre com tais guerras, o que se torna ainda mais perigoso quando consideramos que os homens que retornam de tais guerras seriam veteranos experientes, ainda mais ameaçadores no contexto de uma revolta contra os poderosos. Dessa forma, não é difícil de se imaginar que, com o tempo, um grande número de irmandades organizadas de guerreiros se estabelecessem naquelas bandas, lutando umas contra as outras em nome da cidade que melhor lhes pagasse para proteger seus interesses, trocando de lado frequentemente de acordo com sua própria conveniência e se tornando ricos com os lucros vindos dos contratos vultosos oferecidos pelos magísteres e arcontes das cidades em disputa. E em breve, o ambiente das companhias mercenárias de Essos estava completamente estabelecido. E embora essas companhias não tenham sido nem de longe as primeiras a surgirem no continente, elas se tornaram sem sombra de dúvidas nas mais afamadas, para o bem e para o mal. Mas antes de entrarmos mais a fundo na realidade das companhias mercenárias em si, acho importante estabelecer aqui uma rápida tangente apenas para definir, para os propósitos do vídeo de hoje, o que vem a ser um mercenário dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Mercenários são um tipo de soldados profissionais que essencialmente se autogerem, não devendo lealdade a nenhuma entidade ou governo específicos, e que atuam em favor daqueles que os contratam, normalmente aqueles que pagam mais por seus serviços. O termo no original em inglês exprime bem a natureza de sua função, sellsword, algo que podemos traduzir como espada à venda, pois os mercenários vendem, por assim dizer, suas espadas, que são em última análise sua forma de serviço especializado. Mercenários, portanto, se diferenciariam assim dos cavaleiros Westerosi, mesmo os cavaleiros mais distintos, pois estes demandam pagamento em espécie, enquanto cavaleiros domésticos e cavaleiros itinerantes lutam em troca de acomodações e subsistência, sendo patrocinados por seus senhores suzeranos apenas no que diz respeito às suas funções de combate diretamente, sem receber pagamento em espécie por isso. Mesmo assim, no que tange as habilidades e a experiência, os mercenários podem ser tão ou mais habilidosos e calejados em batalha do que os cavaleiros do Poente, e no ambiente fértil das guerras de Essos, eles com certeza viram muita ação ao longo dos séculos. Existe também uma subclassificação para mercenários com habilidades navais, ou seja, marinheiros passíveis de contratação, que são chamados no original de Sell Sail, o que podemos traduzir como navegante à venda. E a parte de desempenharem exclusivamente funções de guerra naval, são essencialmente iguais às suas contrapartes em solo. Um bom exemplo dessa categoria são os homens a serviço da frota pirata de Salador Saan, de Lys, que oferecem seus serviços a quem quer que lhes pague mais.
Mercenários também tendem a ser, naturalmente, gananciosos e a guardarem seus bens pessoais valiosos bem próximos de si, pois no seio das companhias existe muito pouco espaço que possa ser chamado de verdadeiramente privado, com os bens comunais sendo guardados em arcas da companhia, e via de regra, os mercenários tendem a confiar em seus companheiros apenas o suficiente para cumprirem suas funções de combate, e não muito para além disso. Mercenários são também indivíduos que normalmente gozam de má reputação junto a outras pessoas, em especial entre nobres mais afetados, com destaque para os lordes de Westeros, que os consideram como plebeus de má índole, indignos de confiança e, ainda por cima, pouco cavalheirescos e muito traiçoeiros. Mesmo entre os grandes e ricos dentro das cidades livres, os mercenários não são muito apreciados, e embora seu valor como soldado seja considerado, isso não lhes traz muito prestígio junto aos príncipes mercadores e senhores do comércio. Os mercenários têm a prerrogativa de se unir livremente às companhias que quiserem, ou àquelas que os aceitem, firmando com elas um contrato de adesão, o que significa dizer que não são escravos ou servos, mas irmãos livres dentro da mesma entidade, e normalmente as decisões dentro dessas companhias são tomadas da mesma forma, em um regime de comum acordo entre os membros, o que as torna surpreendentemente democráticas para os padrões Westerosi. Ao aderir a uma companhia mercenária, o indivíduo tem também a liberdade para traçar a identidade que quiser para si mesmo, podendo se registrar com seu nome de batismo ou com qualquer outro, pois os mercenários não se importam muito com o passado de seus novos irmãos. Dessa forma, é possível encontrar diversos nomes curiosos entre as companhias de Essos, incluindo aí nomes de antigas casas nobres Westerosi que se pensava estar extintas há muito, embora saber se tais homens são mesmo descendentes legítimos de tais casas, ou se apenas usam seus nomes por uma questão de prestígio seja algo difícil de verificar com certeza. As companhias mercenárias de Essos são também conhecidas como companhias livres, e se apresentam de diferentes maneiras, com diferentes composições e em diferentes estágios de poder, indo desde irmandades irrelevantes de algumas poucas dezenas de homens, até companhias gigantescas que mais se assemelham a legítimos exércitos nacionais, com dezenas de milhares de soldados, que podem por si mesmas alterar o destino de reinos inteiros. Essas companhias vivem em função das guerras entre as cidades livres ou em qualquer outro ponto do continente no qual seus serviços possam vir a ser necessários, e de vez em quando, aquelas companhias que não encontram contratos ou que têm uma reputação tão má que simplesmente não são mais contratadas por ninguém no velho continente, podem até mesmo atravessar o mar até Westeros, onde se colocam a serviço de uma ou outra casa nobre, mediante pagamento obviamente, para lutar as guerras dentro do contexto dos Sete Reinos. De fato, os contratos são tão importantes para a própria manutenção dessas companhias que, em tempos de paz prolongada, alguns capitães mercenários ficaram conhecidos por instigarem a explosão de novos conflitos, apenas para que suas respectivas companhias tivessem novos contratos a assinar. Também não é algo sem precedentes que alguma companhia mais ousada ou inconsequente tentasse controlar por si mesma as terras disputadas quando não estava sob algum contrato, presumivelmente com o objetivo de taxar o comércio que por ali passa, engordando seus cofres às custas das cidades livres de uma forma mais inovadora e pacífica. Existem nas crônicas diversas companhias mercenárias que foram ao menos citadas nominalmente, embora nem todas tenham informações descritivas relevantes. No entanto, as mais destacadas e dignas de nota são a Companhia Dourada, de longe a maior e mais bem equipada companhia mercenária em toda Essos, que goza também de uma reputação ilibada junto aos poderosos das cidades livres, sendo bem conhecida por nunca quebrar um contrato, algo que a diferencia de quase todas as outras companhias livres. A Companhia Dourada foi fundada cerca de um século antes dos eventos das crônicas, por Aço Amargo em pessoa, após sua fuga de Westeros com o fracasso da rebelião do Dragão Negro, para arregimentar e reunir os veteranos dessa guerra mal sucedida, e desde então sua reputação se consolidou, com seus contratos sendo muito visados e, obviamente, muito caros, já que a simples confiabilidade deles já é uma característica muito visada, expressa inclusive em seu lema, "Nossa palavra vale ouro". A companhia conta com um efetivo de cerca de 10 mil homens, o que a torna em um verdadeiro exército, contando inclusive com armamento de cerco e com elefantes de combate, uma unidade pesada e cara de se manter, o que apenas serve como indicativo de sua distinção. Durante os tempos das crônicas, eles são comandados por Harry Sem-Teto Strickland, um cavaleiro Westerosi exilado que anseia, como muitos de seus homens, por retornar às terras de seus ancestrais. Os Bravos Companheiros, conhecidos também por sua alcunha menos lisonjeira, os Saltimbancos Sangrentos, por conta de sua diversidade e de sua sede insana por sangue e carnificina gratuita.
Liderados pelo sinistro mercenário Koorik Vargoholt, conhecido como O Bode, essa companhia tem na Cabra Negra da Cidade Livre seu símbolo também, e é conhecida por ser o exato oposto da Companhia Dourada no que diz respeito à sua reputação. Eles são tidos como de nenhuma confiança, por constantemente mudarem de lado nas guerras. De fato, sua reputação nas Cidades Livres é tão ruim que ninguém mais está disposto a contratá-los, de modo que aceitam contratos onde quer que possam encontrá-los, como por exemplo nos Sete Reinos durante a Guerra dos Cinco Reis, quando foram contratados pelos Lannister e, mais tarde, obviamente, os traíram também. A companhia também é conhecida por vezes como os Homens dos Pés, devido ao costume cultivado por eles de cortar mãos e pés de seus capturados e inimigos, por vingança ou por puro sadismo, uma prática que não lhes angariou muitos amigos ao longo dos anos. A Companhia do Gato, uma companhia mercenária de reputação igualmente duvidosa que, durante os eventos das crônicas, tem como seu líder o selvagem Barba Sangrenta, chamado assim tanto pelo fato de ser ruivo quanto pelo sangue empapado em seus pelos faciais. A característica mais distinta dessa companhia para nós é sua rivalidade de morte com os Soprados pelo Vento, nascida no campo de batalha, como é tão comum, quando estiveram em lados opostos de uma das intermináveis guerras entre as Cidades Livres. Os Segundos Filhos, uma famosa companhia mercenária de Essos que tem em uma espada quebrada seu símbolo maior. Uma das mais antigas e respeitadas dentre as companhias livres, eles datam sua fundação dos tempos do Século de Sangue e são formados por um efetivo de cerca de 500 homens, já tendo alguns Westeros ilustres entre suas fileiras inclusive, incluindo Harren Mondura Hora, o primeiro rei das Ilhas e dos Rios, o próprio Aço Amargo antes de fundar sua Companhia Dourada, o príncipe Aerion Chama-Viva Targaryen, Roderick Stark, que era conhecido como Lobo Andarilho, e o príncipe Oberyn Martell de Dorne, que aqui esteve também antes de sair e formar sua própria companhia. Outros Westeros que eventualmente se uniram à companhia foram Sir Jorah Mormont e Tyrion Lannister, antes e durante os eventos das crônicas. A companhia era originalmente liderada por Merod Bravos, o bastardo do Titã, mas após sua violenta morte, ela passou a ser comandada por Ben Mulato Plum, um descendente de uma antiga casa das Terras Ocidentais, com uma curiosa afinidade com dragões. Os Corvos Tormentosos, outra companhia que teve algum destaque nas crônicas, especialmente após firmar contrato com Daenerys Targaryen no contexto das guerras na Baía dos Escravos. Ela tinha originalmente 3 líderes principais, Prendal Nagezin, Salor o Calvo e Daario Naharis, mas quando os 2 primeiros se recusaram a se unir a Daenerys, o terceiro, que se sentia fascinado pela Rainha Dragão, deu cabo das vidas dos 2 companheiros para tomar o controle total da companhia e depois poder juramentar as espadas de seus irmãos a ela. Depois disso, eles foram um dos principais braços armados do esforço de guerra Targaryen, ficando responsáveis inclusive por forjar a aliança entre a Meereen governada por Daenerys e o povo de Lhazar. Os Soprados pelo Vento, mais uma companhia livre de destaque na obra. Liderados pela figura misteriosa e já veterana do Príncipe Esfarrapado, um antigo aristocrata pentoshi que partiu de sua cidade para não se tornar o príncipe dela, se tornando ao invés disso um grande capitão mercenário, os Soprados pelo Vento também gozam de uma boa reputação no geral, e foram instrumentais não apenas no esforço de guerra dos Targaryen, mas também no malfadado plano do príncipe Quentyn Martell para tentar tomar posse dos dragões de Daenerys após seu desaparecimento, que resultou apenas na morte do príncipe. Pois aí está, essa foi a história, as características e a realidade atual das companhias mercenárias das Terras Disputadas. Agora eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse tema. Vocês se interessam pelas companhias livres? Vocês gostam dessa parte da história, que é proeminente especialmente nos idos do 5º livro das Crônicas, A Dança dos Dragões? O que vocês acham dessa dinâmica de guerra, dessa forma de guerrear das Cidades Livres através desses contratos terceirizados? Escreva aqui abaixo nos comentários as suas impressões e vamos debater sobre isso. Lembra a todos mais uma vez que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o trabalho desempenhado no canal que eu expliquei mais cedo, além de conferirem aqui embaixo os links de produtos afiliados do canal na Amazon para me dar aquela força, demorou? Também peço a vocês que deem uma olhadinha aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link para o meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo a respeito de tudo relacionado às humanidades. Para quem curte esse tipo de tema ou meu estilo de vídeo, vai ser um prato cheio e vale muito a pena se inscrever por lá também, caso vocês ainda não sejam inscritos. Deem uma olhadinha, vai valer a pena. Eu tenho alguns vídeos publicados lá já, então já tem algum material para vocês conferirem.
Eu agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço, e eu verei a todos novamente no próximo vídeo aqui no MGF ou lá na Omni. Eu ainda não decidi se vou voltar pra lá direto, se farei mais um vídeo pra cá, mas fiquem de olho nas abas comunidade dos dois canais para mais informações, ou me sigam através das outras redes sociais. Demorou? Um grande abraço a todos e valeu!